Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Essa é a primeira live sobre análise corporal aqui deste Instagram e eu estou muito feliz em ter você aqui me assistindo, você depois que vai estar assistindo esse vídeo. E eu tenho um convidado muito especial que é o Nestor Centra e ele já vai entrar aí para que a gente possa juntas estar falando sobre análise corporal. Já vou chamar o meu convidado, Nestor. Bom dia, Bruna. Como você está? Tudo bem? Bom dia, Nestor. Estou muito bem, graças a Deus. Ó, a minha querida amiga Moara chegou. Kátia, Deus abençoe vocês. E compartilhem já, né, essa live para que a gente possa ter mais pessoas sabendo sobre análise corporal. A Moara, Nestor, fez análise comigo esse ano. Legal. Foi muito boa a experiência. Ela já faz terapia há muito tempo e ela percebeu que a análise corporal era algo diferente. Ela disse, nossa, há tantos anos fazendo terapia e a análise me trouxe respostas que eu não obtive na terapia de muitos anos, né? Então, olha que interessante a nossa profissão, né, Nestor, como analista corporal. Ajuda muito, muito, muito. De verdade, faça a mudança de vida, né? A gente começa a ver a vida de forma diferente, né? É fantástico. É muito bom mesmo. Olha, maravilha. Eu vou primeiramente fazer uma pergunta, né? Como você descobriu a profissão analista? Fala um Isso pouquinho mesmo. sobre isso. Perfeito, perfeito. Quem entrou nesse mundo de análise foi minha esposa. Minha esposa também é analista comportamental, certificada pelo Instituto Corpo Explica. E ela que entrou nesse mundo primeiro. Eu não confiava. Visionária. É, eu não confiava para nada. Eu falava, não, isso é besteira, não vale a pena. O que vai encher com isso? Vai gastar dinheiro. E naquela fase a gente estava vivendo uma fase difícil por causa da falta de é, alinhamento, né? Como vocês sabem, os seguidores que estão me seguindo aqui, eu sou argentino, minha esposa é brasileira, e a gente, além de ter diferenças de cultura, diferença de personalidade, a gente tinha diferença na forma de tratar, na forma de lidar, né, com a questão financeira. Casados, né? Isso, sim, a gente agora já tem 14 anos de casado, né, e em 2019 que ela procurou análise corporal para ela se conhecer, né, e aí que eu conheci também um pouquinho. Por quê? Porque eu vi que ela conseguiu fazer mudanças que fazia anos que ela não conseguia fazer, e mudanças que ajudaram a melhorar nossa relação, que ajudaram a melhorar nosso matrimônio. Aí eu falei, eu também tenho que fazer. Quando eu vi a transformação na vida dela, eu falei, gente, é algo que eu preciso também, né? Então, eu entrei nesse mundo através dela. Foi através dela que eu me animei. Então a gente tem aí um analista corporal e a esposa também analista corporal. Gente, para vocês verem como essa profissão ela é encantadora. E eu, como vocês já sabem, né, eu era quiropraxista e descobri a análise corporal de uma forma assim mais científica, sabe? Eu sou dessa, sabe, Nessor? De entender o fundamento para colocar um crédito. Então, para mim, o fundamento da transformação, né, do corpo ali, a formação do corpo pelas emoções também, porque a gente estuda fisiologia, anatomia, e a gente não sabe o que tem por trás, né? O que que orquestra tudo isso? Ah, é só genética, né? E eu descobrindo esse fundamento científico me ajudou bastante a me atrair, né, para essa profissão. Então, você foi justamente um problema que vocês tinham de relacionamento, no sentido de vocês se entenderem, e isso te encantou, porque primeiramente foi a sua esposa que teve os benefícios. E como analista, ela fez essa análise daí. Te explicou como você funcionava e Sim, juntos nessa época melhoraram o ela era relacionamento. isso. Nessa época ela era só ela só passou pela análise, ela não era analista ainda, né? Aí naquela época não tinha muitos analistas, né? Então ela era aluna só, né? Mas ela fez a transformação tão boa, em questão de 3 meses ela conseguiu mudar coisa que fazia 8, 9 anos que ela não conseguia, né? Então foi em curto espaço de tempo que ela teve essa transformação. E aí eu fiquei encantado por querer fazer também, porque eu ganhei uma nova esposa e eu falei, gente, eu tenho que ser um novo marido para ela também, né? Não é só a parte dela, senão também a minha parte, porque eu sabia também que tinha que mudar algumas coisas minhas, né? Então eu falei, já que estamos iniciando uma nova relação com a mesma pessoa, eu também tenho que fazer a minha parte. Aí eu engoli meu orgulho e falei, não, eu tenho que fazer também assim como ela. Bom, eu entrei na formação em 2020, né? E depois que eu estudei, eu lá dentro recebi minha análise corporal, e aí eu percebi que eu estava funcionando de um jeito que não era favorável para mim, né? Isso fez a diferença na minha vida, porque eu comecei a me responsabilizar por aquilo que eu não fazia, que era o cuidado emocional,
mudar a conversa interna, que era importante também. Isso fez a diferença para mim, né? E, bom, me encarar como um novo homem, um homem diferente, que tem sentimento, tem emoções, e que não tá errado, se vê da forma correta, né? Isso fez a diferença para mim e para nossa relação, sim? A gente começou a se conhecer um pouquinho mais de novo, né? Muito bom. Nestor, e você trabalhava com o que antes? Só para eu conhecer, que é curiosa. Ah, sim, 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 sim. A gente tinha nossa própria empresa, nosso próprio negócio lá em São Paulo. A gente vendia cereais, castanhas, frutas secas. A gente trabalhava com parte de alimentação natural. E a gente sabia que não só a questão da alimentação natural fazia bem para o corpo, né? Senão também as emoções também, né? Porque a gente se alimentava direito, fazia atividade física, mas a relação se mantinha de forma errada, né? A comunicação, o tom da voz, a postura, sarcasmo, meias verdades, né? Sempre tinha essa pitada de dor, e a gente não percebia que não era só a alimentação, senão também a comunicação dentro da relação. Isso que era fundamental, né, Bruno? Olha, muito legal. Tu sabe que eu e meu marido, a gente também, na época que eu fiz análise corporal, né? Eu fiz a formação já entrei para fazer a formação. Eu e meu marido, a gente estava numa transformação de vida com relação à alimentação, ao estilo de vida, exercício físico, a dormir melhor. Eu também já tinha feito outros cursos na área da saúde voltada a essa questão mais de qualidade de vida, né? E até, Nestor, eu tenho um curso online que eu fiz sobre 3 pilares, que é corpo, alma e espírito. Porque eu sou evangélica desde criança. Então, eu entendo Como também é importante se conectar com Deus, né? E você falou Isso. sobre a questão das emoções. Então, tem tudo a ver com o segundo pilar, que é a alma, né? Aham. Sim, sim, Então, sim, sim. você conseguiu pegar aí a alma e curar ela, né? Porque essa questão das Isso. emoções, ela faz um problemão pro corpo, né? Então, imagina você ter aquela pessoa que você escolheu para estar junto e aquela pessoa, de alguma forma, né? Complica com alguma coisa que tu faz, não entende o que você faz, você não entende o que aquela pessoa fala, vocês não se acertam. É uma guerra, né? No momento em que deveria ser um momento especial de estar junto, de um pegar na mão do outro, né? Um entender o outro, ficava nessas questões. A gente também, meu marido. Eu fiz análise do meu marido. E foi muito legal também. Eu e ele, a gente é muito parecido. Então, a gente consegue ainda muito mais ver os defeitos do outro, né? E agora, as qualidades, né? E ajudar o outro. Para mim, meu marido também foi muito especial, como você e para sua esposa. Muito bem. Tem uma outra pergunta que eu mandei até para você, né? Como você enxerga a análise? Assim, ó, seria assim para quem nunca ouviu falar sobre análise agora, e daí você vai dar o teu parecer aí de como você vê, né? Que quando eu estava na área da quiropraxia, a quiropraxia também, Nestor, não é uma área muito conhecida. O pessoal pensa que tem que ter formação em fisioterapia. E eu me formei em quiropraxia, 5 anos de quiropraxia, mesmo tempo da fisioterapia até mais. Então eu me sentia muito, vamos assim dizer, ignorada na minha profissão, né? Eu falava quiropraxia e como um mentor uma vez me falou, quando você fala quiropraxia, é que nem você falar Sbixi. Ninguém sabe o que é. Então aquilo ali me gerava uma certa tensão, assim, ficava um pouco triste. E olha só, agora eu vim para uma profissão também que eu preciso explicar o que é, né? Então me ajude aí a explicar para o pessoal do store como você enxerga a análise corporal. Quem nunca ouviu falar, o que é isso? Perfeito, perfeito. Então, vou comentar para vocês o que é análise corporal. A análise corporal é justamente essa questão de a gente conhecer as 5 combinações que a gente tem, né? 5 combinações emocionais que estão dentro da gente, sim? É assim como aquele filme Divertidamente, que a gente tinha 5 emoções dentro da mente da criança, né? É a mesma coisa que acontece conosco, né? A gente tem 5 emoções e elas mexem com a gente, né? E é importante a gente saber lidar com as nossas emoções e elas tem raiva, nojo, tristeza, ansiedade, tem várias aí, né? Como a gente sabe. Medo, né? Aí é bem interessante que a gente, às vezes, não sabe lidar com elas. Por quê? Porque no ambiente familiar de onde a gente veio, às vezes nem nosso pai, nossa mãe não sabia lidar com as próprias emoções deles, então como que eles vão lidar com nossas emoções, né? Ou como eles iriam nos ensinar? Nossos pais nos ensinaram a trabalhar, pagar as contas, tomar banho, se cuidar fisicamente, né? Nessa parte emocional, às vezes nossos pais não sabiam nem eles lidar com as emoções deles, né? Então esse é um ponto interessante que a gente tenta sempre mostrar para o pessoal da análise corporal. A análise corporal é como se fosse nossa digital emocional, cada um tem a sua, né? E Uau, qual é a nossa digital emocional é para anotar importante? essa.
Isso, é como a nossa digital emocional. Se você não sabe como você funciona, como você vai se cuidar, né? Se você não sabe como é seu DNA digital emocional, é difícil você saber lidar com suas emoções, né? Então, quanto mais você sabe como a sua formação emocional, sua combinação emocional, né? Que cada um tem a sua, pode ter várias Brunas no mundo, mas igual a essa que está conversando comigo, não vai ter. Pode ter É vários verdade. Nestor. Pode ter vários, pode ter vários. Então, é impossível a gente tentar se cuidar igual que nosso colega, porque cada colega, ou cada amigo, cada parente tem uma personalidade única no mundo. Então, a análise corporal é tão específico porque te ajuda a você identificar certinho qual é a sua digital emocional e como você faz para você se cuidar. Porque às vezes tanto o homem como a mulher pergunta para o outro, e como você fez? E você como fez? E como é para você, né? Então, Fórmula a gente mágica. tenta se cuidar. Isso, tenta se cuidar como o outro se cuida, mas o outro tem outra formação emocional. Então, saber certinho qual é a formação emocional que a pessoa que está nos assistindo tem, ela vai saber certinho como aprende a acolher suas emoções de forma única, né? Assim como na questão do marido, na questão do filho, cada um vai saber de forma individual como funciona e qual é a melhor técnica de cuidado emocional. Por isso que eu gosto tanto da análise corporal. É muito personalizado, é muito lá no fundo, ajuda de verdade. Não é aquela questão de copia e cola como todo mundo faz, senão que é bem específico para a situação que a pessoa esteja lidando, né? Muito bom. E tu falou sobre a pessoa, né, se entender. Você falou, na verdade, você explicou muito bem, de uma forma bem sucinta e bem direta, né? E uma coisa também que a gente precisa deixar claro, né, Nestor, que as pessoas que elas fazem análise corporal, elas entendem também como funciona, de alguma forma, o outro. Porque se ela funciona de forma única e especial, ela também vai entender que as outras pessoas também funcionam de forma única e especial. E não vai querer exigir que o outro seja que nem ela. Isso Né? mesmo. Isso Ou mesmo. um líder. Isso. Querer que, tipo, tenha funcionários, né? No caso, o líder seria a equipe dele, né? A equipe exatamente igual. Funcionando da mesma forma. Não. Você vai precisar conversar com aquela pessoa, né? Liderada de uma forma, ver as necessidades do outro de outra forma, né? Organizar, distribuir essa equipe de forma diferente. Eu vi uma vez uma reportagem do Elton, Nestor, eu creio que você também já deve ter visto, que ele foi na televisão e ele falou com uma entrevistadora e ele disse que ele foi fazer uma análise, né? Um evento numa empresa e tinha uma pessoa que ficava assim de frente para o público, né? Era um vendedor. E na verdade ele tinha um traço que ele precisava ficar um pouco mais afastado e mais contemplando panoramicamente o espaço para que ele pudesse realmente se sentir mais seguro e ao mesmo tempo, né? Longe daquelas pessoas ali que ele não iria interagir. Então, ele só mudou o espaço dessa pessoa e a pessoa começou a vender mais pela segurança e pela visão panorâmica que ela obteve. Então, imagina, às vezes uma mudança na tua equipe, a forma com que você percebe e como aquela pessoa funciona, muda tudo. Às vezes a pessoa está passando por um monte de palestra motivacional, está comprando um monte de curso, está fazendo um monte de curso de vendas e não é isso. É como aquela pessoa está sendo tratada, como aquela pessoa está se sentindo no espaço de trabalho. E não é a tua esposa que faz assim um trabalho mais empresarial? Isso mesmo, a minha esposa monta o gráfico emocional da pessoa, avaliando o formato, a expressão e a sensação do corpo, porque o formato do corpo vai revelar qual é a combinação emocional da pessoa, né? Se é um formato mais arredondado, se tem mais quinas, se é um formato mais triangular. Através do formato que a gente consegue identificar certinho qual é o perfil emocional da pessoa, né? Se ela tem mais essa questão do traço mais emotivo, se é um traço mais racional, né? E essa combinação geral vai mostrar certinho qual é o talento que essa pessoa tem. Se ela é mais executora, se é mais emotiva, se é mais racional, se é uma pessoa mais fria. Às vezes, o que acaba acontecendo dentro de uma relação ou dentro de uma empresa é que pessoas emotivas trabalham com pessoas muito racionais. E chegar nesse meio termo é um desafio especialmente para, como você mesma falou, incentivar a que o outro tenha o mesmo nível de respeito e consideração para com a outra pessoa que por aí é mais emotiva. A comunicação, às vezes, pode ser um atrito dentro de uma empresa, dentro de um matrimônio, dentro de uma relação, porque às vezes a gente acaba sendo muito racional no momento que deveria ser mais emotivo, ou às vezes é o contrário, às vezes é muito emotivo no momento que a gente tem que ser frio, racional, tem que solucionar logo. Então é muito interessante saber
qual é o papel que eu tenho que desenvolver, se eu sou de verdade mais frio, porque às vezes me ensinaram a ser mais frio, mas eu sou mais emotivo. Ou às vezes é o contrário. Eu sou mais frio, eu sou mais racional, e minha família de origem me incentivou a ser muito emotivo. E aí eu posso ir em contra da minha formação, posso ir em contra daquela personalidade que eu tenho, e aí causa só um desgaste emocional. Custa muito ser uma pessoa que de verdade eu não sou. Por isso que eu super indico todo mundo que esteja assistindo aqui, faça a sua análise corporal para saber certinho como que a gente é, qual é a nossa essência, né? Se eu, de verdade, eu me encaixo naquilo que me ensinaram, ou se de verdade eu sou uma pessoa diferente, né? Qualquer tipo de tratamento terapêutico que a pessoa faça, não vai revelar certinho a essência da pessoa, como faz na análise corporal, Bruna. É isso que eu indicaria para o pessoal refletir e pensar bastante sobre saber sua combinação e, de verdade, sim, saber qual é a sua essência emotiva, né? Sua essência emocional. Muito bom. Temos, então, uma última pergunta aqui, né? Como ela tem ajudado os seus clientes? Conte um caso, assim, para o pessoal entender na prática, né? Você tinha me falado sobre dependência emocional. Então, se você quiser contar algum caso, explicar o que é para o público. Isso, beleza. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. A pessoa pode priorizar outras pessoas se ela mesma não se prioriza. Essa é a dependência emocional. É um distúrbio de prioridades. Seja para cuidar do outro, ou seja, para ficar no papel de vítima e esperar o cuidado, né? Então, eu tive vários casos, né? Porque desde março de 2021 que eu venho dando direcionamento. Mas um dos casos que foi mais impactante foi de uma mãe que era mãe de um adulto já, uma pessoa já mais velha, de 60 e tantos anos, e o filho de 40 e tantos anos, e tinham essa dinâmica, né? Em vez de o filho já era adulto, mas continuava sendo tratado como uma criança por causa da mãe, né? E a mãe fez a análise corporal e ela trouxe isso dentro da análise corporal, que ela não conseguia fazer com que o filho se tornasse filho ainda, se aquela criancinha que ela estava tão acostumada. Ela queria que o filho permanecesse. É isso, nesse papel de criança ainda, né? Que ficasse com essa dependência de estar em cima dela o tempo todo, perguntando como é que ela estava, se estava assim, se estava assim, e tendo essa relação que, de verdade, era desgastante, porque ele tinha o trabalho dele, ele tinha a família dele, a esposa dele, os filhos dele, e ela, já mais velha, tinha outra vida, já, né? Uma vida um pouco diferente, né? E ela queria que ele fizesse mais parte da vida dela. Então, a gente explicou um pouquinho sobre a importância de dar prioridade para o tipo de comportamento que ela estava tendo. Ela estava procurando no filho algo que ela mesma tinha que se dar. Como ela não sabia se acolher, ela não sabia se priorizar, ela não sabia olhar para as emoções dela, ela estava procurando que outras pessoas fizessem isso por ela, né? Então, inconscientemente, ela estava procurando um salvador, alguém que ocupasse o papel que ela mesma tinha que ocupar. Isso foi fantástico, por quê? Porque teve essa transformação. Ela teve esse treinamento, ela teve esse cuidado, ela teve esse respeito com o espaço do filho também, e ela aprendeu a se colocar no lugar do filho, né? De dar esse espaço para ele, respeitar os limites que ele estava colocando. Então, é um desafio que às vezes as gerações anteriores não conseguem ter, né? Às vezes tem tanto mãe, como pai, como avô, que tentam incluir mais o filho, que já está adulto, ou a filha, que já está adulta, né? Que já tem sua família lá. Então, isso que causa a dependência emocional, que é um distúrbio de prioridades. A pessoa quer muito ser priorizada, ou ela prioriza demais os outros, e aí causa um atrito, causa um desafio, né? Causa um distanciamento dentro de uma relação, porque força a outra pessoa ocupar um lugar que não é dela. Como você estava comentando. Essa foi um dos casos, assim, impactantes, porque a pessoa já tinha feito tanta terapia, tantos processos terapêuticos, que, de verdade, ela não achava a resposta. E a resposta era só que ela aprendesse a se preencher emocionalmente para que o filho já não tenha que ocupar esse papel que ela mesma tinha que ocupar, né? Que ela não teve esse treinamento. Ela era muito boa trabalhando, muito boa ajudando as pessoas, muito boa cuidando dos outros. Para fora ela era muito boa, agora para dentro ela esperava e dependia do cuidado do filho, né? Em sentido emocional. Entendi. E ela tinha qual traço de caráter predominante? Ela tinha algum problema de sobrepeso ou não? Sim, ela tinha uns desafios aí com respeito à parte de alimentação, né? Porque o problema da alimentação excessiva é justamente querer preencher um buraco que tinha no peito dela, né? Preencher um buraco emocional, né? Então, quando ela não conseguia arcar com os custos emocionais do cuidado do filho, ela descontava na comida. Infelizmente, é uma dor comum essa, né?
de querer preencher o vazio que tem no peito, o vazio emocional, com a alimentação, né? Então ela, de verdade, tinha mais traços emotivos, que é o traço oral, sim, e o traço masoquista também, que são traços que de verdade fazem com que a pessoa se emocione demais e queira incluir todo mundo na relação, né? Até aquelas pessoas que, Nestor, para ninguém ficar para trás, né? entendi. Nestor, e tem aquela questão também do traço psicopata, né? Porque se ela estava de alguma forma cobrando que o outro fizesse algo por ela, ela também poderia ter esse traço mais elevado. Não sei se você lembra se ela tinha. Sim, 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 sim. Ela É a parte manipulava a situação, e deixava o outro com uma certa necessidade de atender ela. isso, a parte de controle, né? Controle tanto o traço racional, que é o traço rígido, e o psicopata que não é aquele psicopata clínico, senão que é aquele que tem o nome científico da psicanálise e a neurociência do psicopata, mas não é aquele clínico, que às vezes o pessoal acha que é aquele que o que está sempre pendente de matar alguém, né? Não é essa a ideia, senão que é É justamente verdade. isso, que às vezes o pessoal confunde o nome, acha que é aquele que é o clínico, né? O serial killer, né? Isso, mas não é o serial killer, não. Então, é bem interessante que tem pessoas que têm esse traço de caráter alto, sim, que é de controle, necessidade de controle. Quando a pessoa deseja controlar demais algo que não é responsabilidade dela, ou que não é para ela, isso faz com que a pessoa fique obcecada em até tomar decisões pelo filho, tomar decisões pelo marido, tomar decisões pela esposa. A pessoa tenta controlar tanto o incontrolável que isso causa um vício emocional constante. A pessoa chega até a adoecer quando ela tenta controlar o incontrolável. Até se vai chover, a pessoa quer controlar. Se sair o sol, a pessoa quer controlar. E às vezes a pessoa até reclama de algumas situações que ela não pode controlar. Isso acontece justamente com as relações dentro de um matrimônio, dentro de uma relação de mãe-filha, ou mãe-filho, ou até dentro de uma empresa. Quando a pessoa percebe que está numa hierarquia maior, ou superior, ou inferior, a pessoa, às vezes, por controle, acaba justamente influenciando ou perdendo o estado emocional saudável, justamente por causa do controle, sim? E isso pode afastar as pessoas dentro de uma relação, sim? Tanto na empresa, como na família. Como eu atendo bastante casos familiares, eu percebo isso, né? Se por aí o marido é mais racional, quer controlar mais a esposa, ou a esposa quer controlar mais o marido, ou os filhos, é algo muito comum, que acaba acontecendo, causa um desgaste emocional. E depois a pessoa adoece fisicamente, ou aumenta de tamanho, sim, por causa de querer preencher esse buraco no peito, né? Com a alimentação, ou às vezes acaba sofrendo algum infarto, desenvolvendo alguma doença física como câncer, né? Por causa da necessidade excessiva de controlar o incontrolável. Então, isso causa muitas doenças físicas, né? Não saber os limites, passar os limites, né? E querer controlar até aquilo que não dá para controlar. É isso que eu percebi nesses anos, Bruna, que é importante a gente se conhecer justamente para não passar os limites, né? Até onde é minha responsabilidade como mãe, como pai, como filha, como filho, e qual é a responsabilidade do outro também, né? Essa é a ideia. Muito bom, que papo bom, hein? Vontade de continuar, mas a gente sabe, né, que nós temos o tempo. Eu te agradeço muito, Nestor, por essa sua disponibilidade, né? Sou muito feliz, assim, por ter encontrado pessoas tão especiais, assim, como você. E que você seja, né, tenha muito sucesso na sua carreira. Sei que durante esses 5 anos você atendeu muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas. Então, eu desejo tudo de bom para você, para sua esposa, e que os seus clientes possam contar sempre com a sua ajuda. Obrigado, Bruna, igualmente. E fiquem à vontade, para quem não está seguindo a Bruna, siga a Bruna, que tem um conteúdo fantástico. Quem ainda não fez análise, que são seguidoras da Bruna, chamam ela também no particular, que de verdade ela vai explicar certinho como funciona. E a importância também de se conhecer, né? Aprender a se acolher é fundamental. Muito obrigado, Bruna. Obrigada, Nestor. Tudo de bom para você. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até gente. mais. Até mais.